semeadores, como vocês estão aí do outro lado? Antes de mais nada, clica no joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para pessoas, amigos, parentes que precisam ouvir dessa palavra e que você possa ser abençoado nesse vídeo de hoje. Então vem comigo. Agradecemos a Deus por mais esse momento e essa oportunidade de estarmos aqui para juntos compartilharmos um pouco da sua palavra e juntos aprendermos mais dela. Agradecemos a Deus porque em todo o tempo podemos ver o cuidado dele sobre nós. E continuando a questão da nossa série do livro de Provérbios, vamos adentrar no dia de hoje no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 6, onde esses versículos iniciais tem contido neles o propósito do livro de Provérbios. Então, do versículo 2 até o versículo 6, está aí contido o propósito do livro de Provérbios. E a gente pode perceber que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E como eu falei no vídeo anterior, Salomão foi um homem sábio, um homem usado por Deus e que deixou verdades, princípios basilares para a nossa vida cotidiana, onde a gente colocar, a partir do momento que a gente venha colocar em prática, a gente vai ver esse viver pleno, esse viver glorioso nessa terra a qual estamos aqui de passagem. Então, quando a gente olha aí para o capítulo 1 de Provérbios, no versículo 1, o autor já vai dizer para nós: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, onde a gente percebe e consegue entender que Salomão, se você não sabe, ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. E a gente consegue visualizar essa verdade lá no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Você vai conferir sobre essa descrição aí. E no versículo 1 ele vai retratar, falar que esse livro foi escrito aí por Salomão, o Provérbios de Salomão, e Salomão era filho do rei Davi, como todos nós já sabemos. E no versículo 2 ele continua dizendo: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. E aí a gente olha para esse versículo 2, quando ele fala para nós para aprender a sabedoria e o ensino. O ser humano, ele precisa conhecer, ele precisa seguir essa sabedoria. E a partir do momento que o ser humano ele vai seguir essa sabedoria, ele vai passar a trilhar um caminho virtuoso, um caminho de bênção, um caminho de propósito, de direção, de alvo a seguir e a alcançar, de um trilhar pleno neste mundo. E o ser humano, ele precisa seguir essa sabedoria. E Deus é a fonte de toda a sabedoria. E quando ele vai falar para nós que a gente precisa aprender essa sabedoria, é que o ser humano, além dele aprender, e isso é fato, acerca de todo o conhecimento intelectual, filosófico e todas as vertentes que estão envolvidas por trás desse conhecimento, o ser humano também precisa conhecer sobre a lei moral de Deus, sobre os princípios eternos de Deus que estão na sua palavra. E o livro de Provérbios, todo esse livro vem retratar para nós essas virtudes, essas práticas que a gente tem que ter na nossa vida. E quando a gente olha para essa sabedoria, quando o versículo vem falar sobre essa sabedoria, a gente precisa viver essa sabedoria, viver esse conhecimento, viver essa prática de vida, estar debaixo dessa submissão e desse caminhar trilhado por escolhas benéficas, por escolhas que vai trazer para nós um viver saudável, um viver benigno, um viver que agrade a Deus, um viver que vai fazer diferença na vida do outro e que vai deixar um legado
maravilhoso, um legado de honra, um legado de bem-aventuranças. Então, quando a gente olha para esse versículo, a gente pode abstrair dele essas verdades. A gente percebe que Salomão, ele foi sábio em colocar essas palavras, em deixar registrado essas palavras para nós. E tá aí os pais, as mães, os professores, que vai compartilhar e dividir conosco princípios de vida e ensinamentos que são benéficos para nós e que a gente tem que estar com o coração disposto a receber. E além de receber, a gente tem que estar disposto a praticar essas verdades, porque esse conhecimento e essa sabedoria, ela é plena quando a gente passa a praticar, quando a gente passa a viver, quando a gente passa a trilhar por essa sabedoria que só tem para nós o que é bom, só tem para nós o que é benéfico, só tem para nós o que vai nos fazer crescer, o que vai nos fazer caminhar por caminhos de bênção, por caminhos gloriosos. Então, que a gente possa olhar para esse versículo e entender que, além disso, Salomão vai deixar para nós escrito aí, para entender as palavras de inteligência. É preciso que a gente tenha compreensão, discernimento diante de tudo aquilo que está à nossa volta. A gente precisa ter um conhecimento sobre o que é certo e sobre o que é errado. A gente precisa entender essas palavras de inteligência, conselhos que são conselhos para o bem e que são conselhos para o mal, conselhos que vai trazer para nós destruição e conselhos que vai trazer para nós um viver saudável, um viver pleno. Então a gente precisa ter esse discernimento, a gente precisa saber conhecer o que é certo e o que é errado e escolher o caminho certo, e escolher aquilo que é bom, e escolher aquilo que a gente sabe que, além de fazer bem para nós, vai fazer bem para aqueles que estão à nossa volta. E Salomão foi sábio ao deixar essa verdade, para entender as palavras de inteligência, conselhos que muitas vezes os pais dão aos filhos e que muitos não estão aí dispostos a acatar, a receber e a viver. Hoje a gente olha para o mundo e vê que tem jovens, adolescentes, crianças muito indisciplinadas, muito insubmissas, muito revoltadas, muitas vezes com seus pais, com mães, com avós, com tios, com professores da escola secular, e que não estão ali dispostos a se submeter e a observar e a entender com inteligência os conselhos que recebem e escolher viver o que é bom, o que é saudável. E aí a gente olha para todo esse cenário e muitas vezes nos preocupa e nos assusta, porque não são muitas vezes escolhas boas, são escolhas destrutivas, escolhas que lá na frente vai trazer consequências muito sérias, não só no individual, não só no viver pessoal, mas também no viver em sociedade. Então a gente deve se atentar para essas palavras de inteligência e entender que essas palavras de inteligência é saber discernir o que é o bom, o que é o ruim, o que é o bem e o que é o mal, e escolher aquilo que é bom. Escolha o que é bom, escolha viver e trilhar caminhos do bem, para que você venha alcançar o resultado disso tudo. E aí a gente percebe que, além disso, além de olhar para esse versículo e perceber que Salomão estava retratando acerca dessa sabedoria de compreender e de discernir o que é bom, o que é ruim, o que é errado, o que é certo, a gente percebe que o ser humano, ele precisa ter essa capacidade no coração. Essa capacidade, ela deve estar viva dentro de nós, de conseguir captar, entender, compreender, discernir o que é certo e o que é errado, aquilo que é benéfico e aquilo que é maléfico. Que você possa buscar na sabedoria esse discernimento e esse entendimento e escolher o caminho que é bom, escolher o caminho que é louvável,
para que você venha ter um viver pleno nesse mundo aqui, como eu falei no início, o qual estamos de passagem. E Salomão, ele continua dizendo aí, no versículo 3, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para obter o ensino do bom proceder. Não basta somente ensinar. Não basta somente ensinar. A gente deve entender e perceber que a gente deve ser motivado a aprender, motivado a absorver e a praticar aquilo que é bom. Porque às vezes você pode ter todo o conhecimento, você pode ter todo um aparato de conhecimento intelectual, filosófico, racional, conhecimento muitas vezes da palavra de Deus, mas nada adianta você ter esse conhecimento e você não praticar aquilo que você tem dentro de você. Então a chave é praticar. O aprendiz, ele tem que abstrair aquilo que é bom e ele tem que praticar para obter o ensino do bom proceder. A gente precisa ouvir, a gente precisa abstrair aquilo que é bom, reter aquilo que é bom e, acima de tudo, praticar. A própria palavra de Deus vai dizer lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente o quê? Ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Então a gente precisa praticar, pôr em prática. Viver aquilo que a gente profere, viver aquilo que a gente acredita, viver aquilo que a gente tanto fala, é praticar, é colocar em prática, é exercer aquilo que a gente já recebeu de ensino. O ensino do bom proceder que a gente já recebeu, a gente precisa colocar em prática. Os resultados práticos, eles devem ser visíveis, eles devem ser perceptíveis por aqueles que estão à nossa volta, por aqueles que estão trilhando e caminhando conosco. Então não basta ter o conhecimento, entendeu? A chave é colocar em prática. A chave é viver aquilo que a gente muitas vezes tem dentro de nós. O conhecimento que muitas vezes a gente passa, que a gente divide, que a gente compartilha, a gente precisa praticar, a gente precisa exercer. Esse bom proceder é isso aí, é ter esse bom senso. É ter esse bom senso, e esse bom senso vai muito além do conhecimento a ponto de nos levar a praticar, a viver. Porque não tem nada melhor do que você ter autoridade diante daquilo que você fala, você praticar aquilo que você ensina, aquilo que você diz. Porque se você fala algo e você vive o contrário daquilo que você fala, você perde sua autoridade. Você perde sua autoridade. A mesma coisa são os pais para com os filhos. Se os pais querem impor algo para o filho ou ensinar algo para o filho, que ele seja exemplo acima de qualquer coisa. Que ele seja exemplo. E que exemplo é esse? É viver. É viver essa prática, é ter essa prática de vida, é ter esse bom proceder no cotidiano, no dia a dia. Porque senão o filho vai voltar para o pai, para a mãe e vai dizer: você está cobrando aquilo que você não faz, aquilo que você não pratica, aquilo que você não exerce? Nada adianta você falar e você não fazer. Então aí vai também esse lembrete para os pais, que você venha ensinar aos seus filhos com o exemplo. Nada melhor do que o exemplo, porque os pais vai estar ali como exemplo, como figura a ser inspirada, a ser contemplada, e a partir do exemplo seus filhos vão conseguir seguir. Você vai ter autoridade, porque senão você perde a autoridade. A mesma coisa professores. Está atrelado a todo aquele que quer passar um conhecimento, um ensino. Está atrelado tudo isso aí. Esse bom senso é praticar,
é não somente ter o conhecimento, é viver esse conhecimento, praticar esse conhecimento, praticar esse ensino, esse bom proceder deve ser praticado. E aí a gente vai ver o resultado dessas práticas que está aí no próprio versículo dizendo a justiça, o juízo e a equidade. Aí você pergunta para mim, que justiça é essa? Esse homem se envolverá por veredas planas, por caminhos benéficos, estará praticando justiça, verdade, está ali lutando e vivendo coisas do bem, coisas que vão agregar na vida do outro. Essa justiça aqui é o se envolver por caminhos do bem e não caminhos do mal. É andar na justiça, é andar no juízo, ou seja, naquilo que é reto, naquilo que é justo, naquilo que é de boa fama, e aí também vai estar com uma vida de equidade, ou seja, vai ter uma vida suave, uma vida plena, uma vida sossegada, mesmo diante das dificuldades da vida, mesmo diante dos embates da vida, você vai estar ali experimentando esse viver que você passou a trilhar, esse bom proceder que você passou a praticar. Você vai ter o resultado da justiça, do juízo e da equidade. Isso vai vir sobre a tua vida, porque você vai estar tendo um caminhar de bom senso, um caminhar de equidade, de verdade, e você vai receber esses resultados. Então, escolha viver no bom proceder. Escolha viver o bom proceder, uma vida do bem, uma vida de caminhos e de escolhas certas e não erradas, e não veredas tortuosas, mas que você escolha o que é bom, porque há o bom e há também o ruim, mas tenha a sabedoria e a inteligência para escolher o que é bom. E isso é louvável, e isso é estar experimentando dessa sabedoria do alto céus, que vem de Deus, que vem do Senhor para nós. Escolha isso para você, escolha isso para a vida daqueles que estão à sua volta. E o versículo 4 vai dizer para nós assim: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Para dar aos simples prudência. E aí a gente percebe aqui que esse simples é viver de forma digna, de forma plena, e esse viver de forma digna e de forma plena vai dar para nós prudência, vai gerar em nós a prudência, vai gerar em nós um coração simples, um coração entendido. E essa simplicidade aqui também está atrelada a pessoas que muitas vezes não têm um conhecimento, não têm entendimento, não têm facilidade de compreender o que é certo e o que é errado, e é alvo muitas vezes fácil de ser induzido por caminhos tortos, porque essa pessoa aqui, ela não consegue discernir. Então, quando ele fala para dar simples prudência, é que também está incluído essas pessoas que não têm esse conhecimento e que são presa fácil de serem influenciadas por caminhos tortos, por caminhos errados. Então, se você é assim, em Deus, você vai conseguir essa sabedoria, você vai conseguir adquirir essa prudência, para que você venha viver assim. E esse alvo fácil, a gente olha para os jovens de hoje, que são alvo fácil de serem induzidos e de serem seduzidos por conselhos ruins, por conselhos que não são bons, que vão colocar eles muitas vezes em apuro, em caminhos de morte, em caminhos de destruição. Então você, jovem, escolha esse caminhar sábio, esse caminhar prudente em Deus. Escolha estar em Deus para que você venha viver isso aí na sua vida, para que você venha usufruir daquilo que é bom, daquilo que é melhor para você, porque Deus sempre tem o melhor para nós, Deus sempre tem aquilo que é benéfico para nós. Mesmo que a gente passe por momentos difíceis e de dificuldade, de problema, a gente vai conseguir superar, porque a gente vai ter sabedoria e prudência para escolher aquilo que é bom para nós, para escolher aquilo que é melhor para as nossas vidas. Então,
Aí vai o conselho também para os jovens, para que em Deus possam estar com suas vidas firmados, para que o Senhor venha dar ao coração dele, que é simples e que não é entendido e que não consegue compreender e captar o que é mal, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, que você possa em Deus conseguir essa prudência, esse entendimento e esse discernimento, esse conhecimento, para que você possa caminhar por caminhos de bênção, caminhos edificantes, caminhos em que você vai fazer diferença no mundo lá fora. E aí Salomão, ele continua dizendo no versículo 5, ele vai dizer para nós: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Ouça o sábio e cresça em prudência. A gente precisa estar dispostos a crescer e a buscar essa sabedoria a cada dia. Ouvir aqueles que têm conselho para nós, que são conselhos para o nosso bem. A gente precisa estar com o coração disposto a ouvir o sábio e crescer em prudência, como o próprio Salomão vai dizer aqui para nós, tornar-se um sábio praticante e não somente um mero aprendiz, mas praticar, viver, colocar em prática aquilo que precisa ser colocado, aquilo que você sabe que é bom, viva aquilo que você sabe que é bom, porque você vai alcançar resultados benéficos para a sua vida. Então, ouça o sábio e cresça em prudência. Prudência é tudo na vida do ser humano. A prudência, ela vai nos dar um temor, que a gente vai muitas vezes estar diante de uma situação e a gente vai conseguir dizer não para aquilo ali que não é bom para nós. Então, quando a gente está longe de Deus, longe dessa sabedoria, a gente tende a ser presa fácil, a ser manipulada para coisas erradas, para caminhos errados. Então, esteja em Deus, ouça o sábio, ouça o conselho da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, de professores sábios que estão aí para passar aquilo que é bom. Ouça o sábio e cresça em prudência, e você vai crescer e você vai ser uma pessoa melhor. E por fim, o versículo 6 vai dizer para nós assim: para entender provérbios e parábolas e palavras e enigmas dos sábios. Então, a partir daí, a gente vai conseguir compreender e trilhar pelo livro de Provérbios, e quando a gente se deparar com essas parábolas e com esses provérbios, a gente vai conseguir entender, a gente vai conseguir compreender, discernir, porque de Deus vem a sabedoria. Então eu deixo para você nessa hora, você que me escuta aí do outro lado, você que acabou de ouvir essas verdades, seja um homem ou uma mulher sábio. Seja um homem ou uma mulher prudente, seja um jovem prudente, sábio, obediente, que está ali para ouvir palavras de sabedoria e, acima de tudo, viver essas palavras. Que Deus abençoe a sua vida e que aqui em Provérbios você vai encontrar as diretrizes para o seu viver diário, práticas, ensinamentos, virtudes, para que você venha colocar em prática no seu dia a dia. E a gente vai caminhar por todo esse livro, no decorrer desses dias, abstraindo dele tudo aquilo que a gente precisa aprender e viver. Então, nesse momento de hoje, nesses versículos que acabamos de meditar, a gente vai encontrar aqui todo o propósito desse livro. A gente percebeu aqui que vai falar da sabedoria, da prudência, do ouvir, do praticar, e que você esteja disposto a ouvir de Deus e receber de Deus a palavra da sabedoria, os ensinos e as verdades, e tenha o discernimento de escolher o caminho do bem e não o caminho do mal, porque toda a escolha que fazemos, ela tem um resultado, seja maléfico ou benéfico, ela tem um resultado para nós. Escolha viver no caminho da verdade, no caminho da sabedoria. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Senhor, te agradecemos por mais esse momento que o Senhor nos concedeu de meditarmos na Tua Palavra. Que possamos, como Salomão, ó Deus, estar em Ti, buscando sabedoria, prudência, entendimento, discernimento, um viver,
um praticar a tua palavra, para que venhamos caminhar por caminhos de vida e não de morte, caminhos do bem e não do mal, escolher aquilo que é bom e não aquilo que é errado. Senhor, nos abençoa e nos instrui a cada vez mais estar caminhando pela tua palavra e vivendo essa palavra, para que a gente venha receber e vivenciar tudo aquilo que é bom. Abençoa cada um daquele que nos ouviu nessa hora e que o Senhor venha também abençoar cada um dos que aqui estão a nos escutar, trazendo uma palavra de ânimo, de vida, de renovo, uma palavra de sabedoria, uma palavra de entendimento, de discernimento, para a glória e louvor do teu santo nome. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que você seja um ouvinte praticante dessa palavra, que é uma palavra de vida. Até a próxima.